Eu adoro quando tem crente, nossa. Crente é um povo barulhento, mas é legal demais. É ou não é? Fala pro irmão do lado, você é tremendo. Você é demais. Deus tem algo grande na sua vida. E eu vou estar perto de você para comer com você o churrasco da gratidão. Fala, eu vou estar com você lá no culto de ação de graças da sua casa, porque eu sei que você vai ser vitorioso. Sua casa será abençoada, sua família será abençoada, seus projetos serão abençoados, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Creia nisso, creia. Deus está com você e por você. O nosso tema hoje é crer para ver. Crer para ver. E junto com ele, nós falamos crer para ver a cura da fé. Esse daí é um subtítulo que eu guardo aqui no bolso, né? A cura da fé. Por quê? Porque muitas vezes nós não percebemos que nós estamos, vamos dizer assim, travados, porque nós estamos com uma ferida na fé, com uma enfermidade na fé, com uma dificuldade na visão da fé. Por isso, nós precisamos começar a conversar, que nós falamos aqui esses dias, é tempo de avançarmos, não foi isso? E como é que eu vou avançar se eu não acredito? Como é que eu vou avançar se o meu medo é maior do que a minha fé? Como é que eu vou avançar se eu estou mais preocupado com as coisas periféricas, as coisas que estão em volta, do que realmente com as que estão em cima? A promessa de Deus está sobre você. Então eu preciso começar entendendo, eu preciso ser curado na fé para que eu possa avançar. Eu preciso ser curado aqui no meu coração para que eu possa ir além. E isso exige alguns comportamentos. Nós somos cristãos, confiamos no poder de Deus que nos guarda, né? Precisaremos colocar em prática o que Jesus tem nos ensinado. Você tem aprendido com Jesus? Eu falo, quem não aprende com Jesus não aprende com mais ninguém na vida, né? A gente que fala muitas vezes com empresários e tal, nunca viu tanto nas empresas, nas indústrias. Não importa se o cara diz que é ateu, ele pode ser ateu, pode ser à toa, pode ser o que ele quiser, mas daqui a pouco ele está pegando exemplo da liderança de Jesus para colocar na empresa, né? Ele às vezes não percebe. Tem um monte desses grandes coachings aí que buscam nele a saída, buscam nele a orientação, como se lida com pessoas, e as pessoas às vezes não percebem isso. Então nós precisamos abrir o nosso coração para entender tudo que ele nos ensinou e crescer. É uma palavra que ele falou que fica marcado para você e para mim, é que o justo viverá pela fé. De volta na fé. Mas se eu não tenho fé, ou se minha fé está machucada, está, vamos dizer assim, desorganizada, já não tem força, então eu vou ter uma dificuldade. Porque a primeira coisa é que eu não vou acreditar. O justo, nós vamos gravar isso também, é aquele que é justificado por Jesus. O justo não é o bonzinho, não é aquele que frequenta simplesmente uma igreja, mas é aquele que reconhece verdadeiramente Jesus como Filho de Deus, que veio a essa terra em carne e sangue, e entregou a vida dele na cruz para nos salvar. Começa aí a execução da sua fé. Por quê? Porque alguém aqui já esteve com Jesus pessoalmente algum dia? Então, o cristão, principalmente hoje, 2000 anos atrás, mas principalmente hoje, ele vive pela fé. Ele vive porque ele acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a essa terra em carne e em sangue, que se permitiu ser crucificado. Ao terceiro dia ele ressuscitou, e ali ele completou a sua orientação, subiu ao céu, está sentado à direita do Pai e intercede por você. Então, se eu acredito nisso, em toda essa manifestação, então a minha fé está tendo o quê? Espaço, está tendo o quê? Condição.
Porque muitas vezes a gente encontra pessoas aí que dizem que acreditam em Jesus, que acreditam em Deus, mas quando você fala de alguma coisa mais difícil para ele diz que não, não, mas eu acredito, mas não vai acontecer. Então ele não acredita, porque Jesus diz que veio, foi para a cruz e sofreu e tudo aquilo, e ao terceiro dia ela ressuscitou. E aí tem judeu lá, né? Eles contam que eles dizem que roubaram o corpo. Mas aquele que acredita em Jesus, pela fé ele acredita que ele ressuscitou. E nós precisamos provocar essa fé ser restaurada diariamente na nossa vida. Quando que é para restaurar? Diariamente, de manhã, de tarde, de noite, porque aquilo que nós não exercitamos acaba ficando esquecido, acaba ficando perdido. Quem aqui já teve alguma movimentação de fé? Já pediu alguma coisa difícil e aconteceu? Faz assim, olha para sua mão aí, está balançando, cuidado. Quer dizer que você diz que teve um dia de fé. E porque hoje, ou nessa semana, ou nesses últimos meses, ou até agora mesmo, você está sendo vencido pela dúvida? Se você já teve uma prova de fé na sua vida, então isso precisa entrar em nós de uma forma diferente. Nós precisamos exercer a posição de filhos. Nós precisamos, por quê? Porque diz que quando Jesus veio, Ele veio para nos reconciliar com o Pai, nos colocar de volta na intimidade com o Pai. O pecado fazia separação, mas Ele pagou o preço do pecado, então houve reconciliação. Então naquele momento você passou a ser filho e ter o direito à herança. Por isso nós precisamos exercer a posição de filhos, tanto recebendo a proteção, ou seja, o mal não vai poder tocar em você, como também recebendo a autoridade para derrotar o inimigo. Diga proteção e autoridade. Autoridade e proteção. Porque você é filho. Dá para falar para o irmão do lado? Você é filho. Não sei se ele acredita, mas ele é. Porque se ele não acredita, ele não vai agir como tal. Mas se ele acredita, ele vai passar a agir exatamente dessa maneira. Quando nós estamos aí precisando, vamos falar, estamos no trânsito e o guarda para você. Quando você acredita que os documentos estão tudo certo e está na sua mão, você fala, bom dia, seu guarda, boa tarde, seu guarda, e ele para do lado e fala para você, por favor, o seu documento, e você fica tranquilo, vai pegar. Mas de repente quando você vai pegar, você percebe que esqueceu em casa, que você não está com o documento. Como é que fica o seu rosto? Porque você se sente desprotegido. Mas hoje, né, diz que tem uma maneira de carregar no celular. Então quer dizer, você falou, puxa, esqueci em casa, mas tem gravado aqui no meu celular. Aí volta a tua confiança. E aí você consegue responder de outra maneira. A nossa fé, quando está em exercício, quando ela está sendo usada constantemente, a gente depara com ela, a gente olha para ela, a gente recebe coisas através dela. Então quando vem aquele momento, é como se você tivesse acabado de usar sua carteira de motorista ali, e para fazer alguma compra, alguma coisa, e aí você pôs a carteira, pôs no bolso, na esquina, o guarda te para e pede o documento, e você tranquilamente já leva a mão na carteira, abre, porque você sabe que ela está lá. Diga, eu sei que a minha fé existe, eu só preciso usar mais. Entende? Aí quanto mais você usar, mais tranquilidade você tem, mais vontade, você fica mais à vontade no meio da situação. E isso precisa ficar claro. Nós teremos que reconhecer primeiro quem somos, para depois exercer a nossa fé. Eu sou o Marcos, eu sou habilitado, eu tenho a carteira, eu fiz os exames lá no tempo certo, está tudo certo, então estou tranquilo, não tem problema. Se vier aí uma blitz, problema nenhum, o carro está em ordem, carteira está em ordem, está tudo certo, eu não tenho preocupação.
Meu pai, ele passou uma fase difícil na vida e ele era vendedor, ele andava muito na rua. E naquela época, infelizmente, devido a certas dificuldades financeiras, às vezes não pagava o IPVA lá em dia, aquela coisa. Quando ele via um guarda, ele se entregava. Porque quando o guarda falava, bom dia senhor, ele olhava para o homem e já ficava vesgo. O guarda não precisava falar assim, deixa eu ver seu documento. Ele falava assim, o que está errado no seu documento? Passou o tempo, ele graças a Deus se ajeitou, botou tudo em ordem. Mas era uma coisa engraçada, que quando ele via um guarda assim, ele ficava assim, ah meu Deus, olha o guarda aí. Eu falava, pai, não tem problema, só está com o documento tudo em ordem, fica em paz. Mas eles vão procurar alguma coisa. E ficava aquilo nele. Eu tinha comprado a Hilux fazia pouco tempo, fui para um lado de Diadema aí meio fechado, um lugar assim meio estranho. Uma viatura veio com tudo e me fechou. E eu olhei e ele falou para mim, desce do carro, não sei o que, eu desci do carro. Aí ele falou, dá o documento. Eu falei, vou pegar ali, peguei o documento. Só que na hora que eu abri, ao invés de tirar o IPVA do ano, eu peguei o anterior, porque os dois estavam de cada lado, o carro, eu tinha comprado ele zero, então tinha os dois. Eu puxei o antigo e dei para ele. O guarda pegou, olhou e falou para mim, eu sabia. Eu olhei para ele, eu sabia o quê? Ele falou, documento atrasado. Eu falei, não, peraí, abri o documento, está aqui. Eu falei, soldado, com um carro de 1 ano de uso, por que eu teria o documento atrasado? Ele abaixou a cabeça, ficou olhando para o chão. Eu falei, o senhor quer mais alguma coisa? Ele falou, não, desculpa. Entrei no carro, fui embora. Por quê? Porque eu estava totalmente certo, tranquilo, amparado. Quando você deixar Deus ser o Senhor da sua vida, a tua vida espiritual estará totalmente amparada. Ninguém vai poder se levantar simplesmente contra você. Porque quando você começar a abrir toda a autoridade que já está manifesta sobre a sua vida, milagres e maravilhas vão acontecer. Sua boca será uma boca profética. Quando você olhar para alguém, você vai profetizar, vai liberar, vai abençoar, e sem receio, porque você sabe que o Senhor dos Senhores está com você. Faz um teste, vira para alguém e diga assim, olha, eu te abençoo, você vai ser próspero, a sua casa vai ser abençoada, o seu trabalho vai ser abençoado, seu carro vai ser o melhor da rua, todos vão saber quem é você. Faz aí, solta. A fé abre comportas, libera caminhos. E uma coisa que eu acho interessante, quantas vezes você viu na Bíblia a palavra assim, a tua fé te salvou? Já reparou? Jesus dizia, a tua fé te salvou. E aí você fala assim, nossa, o cego enxerga, o que não andava anda, começa a acontecer e ele usa esse termo, a tua fé te salvou. E aí eu comecei a pensar, pensa comigo, aquela mulher do fluxo de sangue, vocês lembram dela? Era amiga de alguém? Não, né? Brincadeira, maldade. De repente, fala assim, a mulher aparece, quantos anos ela estava enferma? 12 anos. 12 anos de uma enfermidade grave é tempo pra caramba, não é verdade? Mas 12 anos ela estava enferma, e de repente ela solta uma frase, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, serei curada. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, quer dizer, na parte mais, na barrinha, no finzinho, tocar só um pouquinho, eu serei curada. Mas espera aí, depois de 12 anos, tudo dando errado, já pensou? Tem gente que está desempregada há 1 ano, 2 anos, já está dizendo assim, eu quero ir embora daqui, eu não quero mais ser crente, eu não quero não sei o quê. Tem gente que teve um outro problema, o que é que seja, há 2 anos, já está achando que é o fim. A mulher está há 12. E naquela época, quando a mulher tinha esse tempo, a menstruação e coisas do tipo, ela era considerada imunda. Não é que nem hoje, não. Põe um sempre livre, vai passear, põe o que você quer. Não. Naquela época... Hoje eu estou mal, né? Hoje me deu eu parar. Desculpa aí. Hoje, as pessoas são livres. Naquela época, a pessoa não saía de casa. A mulher não saía de casa. Ela não podia chegar perto de homem. Era um negócio sério, né? E aí você fala assim,
depois de 12 anos, como essa mulher estaria se sentindo? Mas ela, apesar de estar aqui, você olhando para ela, você fala assim, nossa, ela estava enferma fisicamente. Mas eu acredito que essa dificuldade, tudo o que aconteceu, provocou ela ao ponto de a carne estar enferma, mas o espírito está renovado. Por quê? Porque ela argumentou na fé, se estabeleceu na fé. Ela vai e declara, se tão somente eu tocar na orla da veste dele, quer dizer, na parte mais baixa, no mínimo, eu tocar em algum lugar dele, um pouquinho que seja, eu estou curada. Isso é fé ou não é fé? Mas 12 anos doente vai fazer isso? É aí que nós precisamos colocar um divisor de águas. Os teus problemas não têm capacidade de desmontar a tua fé, porque a tua fé, ela é sobrenatural, ela vem da parte de Deus, ela está amparada no Espírito Santo e nada pode desfazer. Amém? Quando você entender isso, você vai olhar para essa mulher e vai falar assim, não, peraí, eu estou aprendendo uma lição, eu estou aprendendo um novo caminho. A falta de dinheiro não pode roubar minha fé, a enfermidade não pode roubar minha fé, os problemas que eu tenho lá de relacionamento sentimental não pode roubar minha fé, sei lá, qualquer tipo de outra coisa não pode roubar a minha fé, porque ela não é controlada humanamente lá pelos vizinhos, ela é controlada por aquilo que eu vivo, que eu acredito, e isso faz a diferença. Essa mulher mostrou para a gente. Precisamos aprender que quando não há mais nenhuma saída, na visão humana, Jesus se estabelece como a verdadeira saída. Não foi assim com ela? Não tinha mais saída. Médico não curou, curandeiro não curou, chazinho da vizinha não curou, todos os ensinamentos não curou, não tinha cura. Aí ela vai tocar na orla da veste de Jesus, através de um ato de fé. Quando você não tiver mais o que fazer, você tem uma saída. A sua saída é Jesus. Você tem uma saída, é se aproximar e tocar nele. Quando fala tocar nele, não é simplesmente ir lá e colocar o dedo, mas é o que ela falou. Se tão somente eu tocar na orla da sua veste, o que ela falou era a maior declaração de fé. Não foi simplesmente o tocar, mas foi o que ela se acrescentou, que ela lançou dentro do coração dela. Quando você achar que não tem mais saída, lembra disso. Se tão somente eu tocar nas promessas de Jesus, se tão somente eu me lembrar de tudo que já foi declarado nessa palavra na Bíblia, eu serei curado. Milagre vai acontecer. Nada vai segurar ou atrapalhar, né? A realização do milagre precisará ser exercida. É o crer para ver através da cura da fé. Eu vou crer e eu vou ver. Quando? Quando a minha fé estiver curada. Quando eu restaurar em mim a palavra que já foi colocada. Pensa comigo, Jesus era um judeu não muito conhecido. Quanto tempo teve o ministério de Jesus? 3 anos. 3 anos não faz de alguém tão conhecido assim. A Bíblia diz que nessa situação ele ficou esses 3 anos visitando, conversando, ensinando, pregando, libertando, restaurando, fazendo o trabalho dele. Mas não quer dizer que ele conseguiu andar o mundo inteiro, conseguiu andar a sua proximidade. E mesmo assim as pessoas buscavam por ele para serem curadas, para viverem um milagre de Deus. Olhavam para ele e enxergavam, através dele, enxergavam Deus. Quem olhava para Jesus não simplesmente olhava para o filho da Dona Maria, não simplesmente olhava para o irmão do Tiago, irmão do João Marcos, não. Quando ele olhava para Jesus, ele estava vendo a manifestação do céu. Quando as pessoas olham para você, eles estão vendo o quê? Um por vez, devagar. O que as pessoas estão vendo quando olham para você? Será que elas estão conseguindo enxergar pelo menos o reflexo do céu? A sombrinha do céu? Porque aí é que começa a mudança. O que você faz vai demonstrar
o quanto você já conhece de Deus e de Jesus Cristo. Jesus passa seus 3 anos de ministério mostrando a eles a identidade do Pai. Você vê que todo o tempo Jesus não pregou sobre ele, pregou sobre o Pai. Ele estava mostrando a identidade do Pai, o poder contido em Deus. Ele ficou falando sobre o Pai dele, falando sobre comportamentos, falando sobre o futuro, falando sobre tudo que viria a acontecer. Mas passa também ensinando que o reino espiritual se alcança pela fé. Então ele falou de Deus, mostrou Deus, mas ele mostrou qual era a escada que subia. Ele mostrou como se chega até o Pai. Ele falou que o reino espiritual se alcança pela fé e faz uma conexão entre o acreditar e o receber, entre a fé e a realização. E é nisso que a gente precisa começar a trabalhar mais dentro do nosso coração. Diga, eu preciso trabalhar no meu coração atos de fé. Amado, se a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera, a gente precisa, como diz, subir degraus a cada dia. Mas degraus, que a gente fala de subir, não podem ser degraus físicos, porque se for degrau físico é força física. São degraus espirituais. Quem aqui tem promessa de Deus? Quem aqui a promessa ainda não se concretizou ou está em andamento? E o que é que você está fazendo com isso? Esperando? Vou ficar parado enquanto as coisas estão por acontecer? Ou eu vou me mover? Eu vou me disponibilizar. Eu vou aumentar a intensidade da minha oração. Eu vou aumentar a intensidade da minha busca. E vou me lançar na direção. Você diz que quer ter uma empresa. Então estude sobre ela. Ore, abre espaço de jejum. Faça tudo o que tem que ser feito, mas com garra. Como se fosse a última coisa da sua vida. Olha, essa é a última coisa que eu vou fazer, então eu vou fazer bem feito. As pessoas falam de sonhos, de projetos, mas quando você fala de novo, fala, sonho e projeto. Passa 1 ano, sonho e projeto. Passa 3 anos, sonho e projeto. Espera aí. Você vai esperar mais o quê? Eu preciso começar a acreditar no que Deus está me dando. Se Deus está falando que vai acontecer, vai acontecer. Mas se Ele falou que vai acontecer, eu terei que estar no lugar certo. Eu preciso fazer o que é certo. Aquele exemplo que eu gosto de dar, bem bobo mesmo, o ônibus. Se você não estiver no ponto, estiver fora do ponto, o ônibus para. Se você estiver no ponto com os 2 braços abaixados, o ônibus para. Você vai ter que se mover. Você vai ter que ir para o lugar certo. Você vai ter que se movimentar, esticar o seu braço, fazer alguma coisa, para que as coisas aconteçam. Não adianta você falar, eu sei que passa um ônibus na avenida tal, e que esse ônibus é o ônibus que eu precisaria pegar, e eu queria pegar, e eu gostaria de pegar, e ele é azul, e ele tem letreiro, e ele tem 4 rodas, e ele... Não. Eu preciso estar lá, então eu vou ter que me locomover até lá. Eu vou ter que desgastar. Eu vou ter que às vezes suar. Eu vou ter talvez por causa do horário de correr. Para que quando ele for passar, eu tenha a providência. Dedo esticado. Eu vou fazer o que é necessário. Vou me mover na direção. E aí ele vai parar. Subir também é a minha parte. Porque ele para, mas eu tenho que subir. E nós muitas vezes estamos só declarando aqui, mas está faltando o quê? Realizar. A irmã testemunhou. Ela abriu a porta, o resto aconteceu naturalmente. Se ela não abre a porta, o resto não acontece. Nós precisamos entender essa manifestação de Deus. Ele reage. Você age e ele reage. Ele se move em cima daquilo que você faz. E se você não fizer, ele vai esperar. Ele vai esperar até você se mover. E é por isso que muita gente reclama. Por isso que muita gente fica chateado. Parece que Deus não me ama, parece que Deus não sei o quê, comigo não acontece. Acontece com o Zé, com a Maria, com a Joana, não, mas comigo não acontece. Querido, é posicionamento. Você vai ter que se movimentar. Eu sei que não devia fazer isso, mas faz o seguinte, dá uma cutucadinha na pessoa do lado.
Fala, é com você que Deus está falando. Para de ser preguiçoso e se movimenta espiritualmente. Eu preciso abrir esse espaço para que Deus possa liberar. Olha o que fala em João 4. João 4, 46. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis? Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e lhe disse e foi-se. Descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achava melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Amém? A gente começa a olhar para essa situação e começa a perceber que tem que haver essa conexão entre acreditar e receber. Eu preciso acreditar para tomar posição, para mover o que for necessário. Então eu quero falar para você de 5 passos que te levam a crer para ver. Primeiro, motivação. Fala, motivação. Vocês estão firmes hoje? Amém, hein? Vê lá. Motivação. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Quando a gente tem uma motivação, a gente começa a ter desejo, ou até mesmo se posicionar para alcançar o objetivo. Então, quando temos motivação, conseguimos fazer o que nunca fizemos. Diga, quando eu tenho motivação, eu consigo fazer o que eu nunca fiz. Você consegue entender isso? Você já reparou? Quando você quer alguma coisa de verdade, falando humanamente, você quer mesmo, você se move de um jeito ou de outro, você pede emprestado dinheiro para a mãe, você vai buscar não sei o quê, você faz algumas coisas aí até fora do normal, mas você tem que ter uma motivação, né? Abrimos mão do orgulho pessoal e vamos à luta. Quem nunca pediu alguma coisa emprestada para alguém, para poder resolver uma situação que estava precisando? Tinha vergonha? Tinha, mas abriu mão do orgulho naquela hora, porque ele queria alcançar. Ele tinha uma motivação para aquilo, ele tinha o desejo, estava ardendo no seu coração. E isso é importante. Nós precisamos abrir mão do orgulho. Nós muitas vezes não queremos ir porque pode dar errado, não queremos ir porque alguém pode não acreditar. Até quando vamos orar para uma pessoa que está enferma, não sei, se eu orar não acontecer nada, como é que fica? A cabeça da gente começa a ficar, sabe? Vai lá, vê o preço lá do carro na loja, tem um carro ali do jeito que você falou, não, deve ser caro, deve estar além, deve o quê, irmão? Deve nada. Vai lá e olha, vai lá e se posiciona. Vai lá, entra no apartamento, tira o sapato, põe um chulé no chão, faz alguma coisa. Falta exatamente a execução da fé, porque fica aquela situação, como é que vai ser, o que vai acontecer, mas o que você aprendeu? Então somente, eu vou colocar a palma da minha mão, ou a planta dos meus pés, no lugar, eu tomo posse, e você exercita? Não, sabe que é o que eu ganho, acho que não vai dar, sabe que é, eu não estou preparado para subir de cargo, sabe que é que você está com o seu orgulho alto demais. Derruba ele daí, quebra ele agora, confia mais em Deus do que em você, e aí o milagre de Deus acontece em você. Porque eu quero confiar mais em mim do que em Deus, e quero que o milagre de Deus aconteça em mim. Então não acontece, mas quando eu colocar o Senhor como Deus da minha vida, então eu estou confiando nele, então o milagre dele pode acontecer em mim. É essa mudança que precisa começar a abrir espaço em você.
né? Nós precisamos abrir mão do orgulho pessoal e ir à luta. Nós nos identificamos com pessoas que têm resposta na mesma motivação que nós. Quando eu tenho motivação, eu me identifico com as pessoas que têm a mesma motivação que eu. Isso faz a diferença. Jesus estava disposto a curar, por isso o oficial viu nele a melhor saída para curar o seu filho. Espera aí, eu preciso de uma cura. Ele passou aqui em Caná da Galileia, multiplicou lá, transformou água em vinho, já fez outros milagres por aí, e ele cura qualquer um. E eu preciso de uma cura, e ele cura, e eu preciso da cura, e ele cura, e eu, e ele. Não é um elo fantástico? Se ele cura, está disposto, e eu preciso, a minha parte é ir até ele. Eu tenho que ter motivação para me unir com aquilo que Deus quer fazer. A palavra é nítida e clara, o amor de Deus por nós é soberano, é maravilhoso, é tremendo, é glorioso, é sei lá, e de repente eu estou aqui esperando para ver se, espera aí, nós estamos debaixo de uma promessa, nós estamos debaixo de uma palavra profética, nós estamos debaixo de uma manifestação gloriosa, e por que eu estou esperando? Ah, mas o que a Noquinha vai falar? O que não sei quem vai falar? Irmão, esquece o pessoal. Lembra da promessa que Deus fez. Nós andamos dentro das leis na terra, porque nós sabemos que devemos obedecer leis, normas, tal. Mas nós não precisamos ficar debaixo do jugo que Satanás colocou. Por quê? Porque Deus libera você para coisas maiores. Dá para entender o que você está perdendo quando você não tem a motivação? Qual é a tua motivação? Você muitas vezes, a gente é humano, ainda não era nem crente, mas eu passava na frente da mesa do meu chefe lá da empresa, eu era office boy, mas eu falava, um dia eu vou sentar lá, um dia eu vou sentar nessa mesa. E eu ficava olhando, porque era um salão grande, metade desse aqui, um pouco mais, e tinha todos os setores. Daquela época eu não usava divisória, tinha uma mesa grande e umas mesas menores, era aquele setor, era o fiscal, ao outro lá, de repente quanto apagaram, o outro era quanto receberam, o outro era não sei o quê, e cada vez que a gente passava, a gente sabia, a mesa maior representava um líder, e a mesa bem maior, um gerente. E eu só ia olhando para as mesas e dizia, esse aqui é meu caminho, vou pegar aquela, depois vou pegar aquela, e vou sentar naquela. E quando eu chegava de sábado, às vezes tinha que fazer algum trabalho, e os chefes não estavam lá, adivinha se eu não ia esquentando cadeira por cadeira. Eu sentava na cadeira, falava, e eu fico bem, e eu vou chegar nesse lugar. Por que você faz isso? Porque não é isso que a palavra diz? Que eu posso tomar posse? Eu posso tomar posse. Eu nunca pedi para ninguém ser mandado embora, nem nada, mas eu sempre pedi para eu ser promovido, que eles sejam também. E aconteceu, nessa empresa eu tive 11 promoções. E aí você fala, e aí, como é que explica? E eu nem era crente. Imagina se eu fosse crente, meu irmão. Ia ficar todos os móveis brilhando de azeite e de coisa. E aí você fala assim, querido, exercite a sua fé diariamente, porque você vai passando e você não sabe nem porquê, mas vai começar a vencer, e você vai perceber que você saiu do natural e entrou no sobrenatural. Mas qual a motivação que arde no seu coração? Ah não, sabe o que eu quero? Eu queria saber, tem 2 férias no ano? Vitória não é para preguiçoso, irmão, é para guerreiro. Eu nunca me preocupei com esse negócio de sabe, que dia que é as férias, como é que vai ser, eu não trabalho assim, não faço assado. Meu irmão, para mim estava tudo certo, vou para cima. O que eu queria é sentar naquelas cadeiras, sentei. Quando você entender isso, você vai começar a perceber que a tua motivação é realmente aquilo que te leva. Quando você tem motivação, é como se você subisse no foguete. Foguete dá para dar marcha ré? A motivação não tem marcha ré. A motivação só tem objetivo. Você tem objetivo? Então você tem motivação, então agarra nela. Nós precisamos entender isso, ó querido,
Nós precisamos crer para ver, mas não vai crer se não tiver motivação. Não vai acreditar. E outra coisa, não adianta crer e ficar lá parado. Eu queria tanto, eu queria tanto. Não, peraí, vamos pensar, não está dando certo isso aqui. Deus vai me dar uma estratégia, vai para cima daquilo que o Senhor foi falando, porque Ele vai mudar as estratégias até que tudo se encaixe. Tudo vai se encaixar. Segundo passo que te leva a crer para ver, propósito. Fala propósito. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Qual era o propósito dele? Curar o filho dele. Ele falou, eu estou aqui e eu preciso achar essa saída, e esse Senhor Jesus é a saída. Ele tinha um propósito. Esse oficial do rei tinha informações de fatos acontecidos anteriormente naquele casamento. Ele sabia da possibilidade. Quando você tem a visão da possibilidade, Deus te dá a visão também da realização. Ele queria a cura. Deus mostrou para aquele homem o quê? Jesus. Deus mostrou para ele, se você quer a cura, está ali, é Jesus. Ele é o Senhor da cura. E ele não ficou esperando, ele foi até quem? Até Jesus. Você está parado esperando, não é para ficar parado esperando. Você tem propósito, vai para cima. Ele ouviu testemunharem que Jesus fazia tremendos milagres. Ele pegou, peraí, eu tenho um propósito. Esse homem é o homem. E como ele disse aqui, seu filho já estava morrendo. Tinha outra saída? O filho dele estava morrendo. Ele tinha, de repente, aqui um propósito. Ele precisava concretizar esse propósito. Alguém tem propósito aqui? Então está na hora de você entender que Jesus Cristo é a maior saída para o seu propósito. Ele vai te direcionar, né? O propósito deste pai era ver seu filho curado, e isso através de um milagre. Jesus era a única verdadeira saída. Jesus era aquele que estava fazendo milagres. Será que nós estamos conscientes que Jesus é a única saída para os milagres da nossa vida? Você está consciente? Que você, não é que você veio aqui porque, olha, essa igreja é maravilhosa, tem 4 paredes, cinza, tem um louvor maravilhoso, tem pessoas aí que são bacanas, tem uma cantina sensacional, porque crente é movido pela cantina, né? Cantina, você fala, é verdade, você quer perguntar para alguém, você fala que foi numa igreja, não importa qual seja, você pergunta para ele se ele gosta da igreja, você fala assim, lá tem cantina? Você vê que ele está assim, ele fala assim, a cantina, você precisa ver que é um negócio fantástico. Muda tudo. Então, você não veio aqui por causa disso. Você veio aqui porque você sabe que Jesus Cristo está operando nesse lugar. Você veio aqui porque você quer passar pela porta, e você entendeu que aqui tem a porta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tem a porta. Você fala, eu vou passar por essa porta. Então você não pode ficar parado. Você precisa estar consciente, essa é a grande saída, porque o milagre já tinha local de origem, só era necessário indicar o local da realização, ou o local de chegada. Qual era o lugar de partida? Jesus. Qual era o lugar de chegada? O homem falou, sou eu quero esse milagre para o meu filho. Irmão, você consegue perceber que ele era um oficial? Pelo que está falando, ele era romano. E um oficial romano, ele não tem parte com o judaísmo, ele não tem parte, né? Ainda mais como seita, aqui no caso o cristianismo para eles era seita na época, não tem parte. Mas apesar disso tudo, ele fala, espera aí, ali tem um milagre, aqui tem a necessidade da realização, eu não vou ficar pela metade, eu vou unir isso, e o local de chegada está intimamente ligado ao propósito, onde tudo começa. Se você entender isso, você vai falar, peraí, eu tenho um propósito, Jesus tem a realização, o que eu não posso é deixar essa brecha, esse buraco, eu preciso unir essa condição, fechar as passagens, estabelecer o que eu acredito. Se você já definiu qual é o seu propósito com Jesus, está na hora de você tomar posse, está na hora de você ir para cima. Aquele homem, ele podia falar, bom, o cara não vai me atender, eu não sou cristão, eu também não sou judeu, eu também não sou fariseu, conhecedor da palavra, ele não vai me atender. Ele pensou nisso?
Você reparou que os milagres de Jesus, né, de Deus através de Jesus, eles não têm essa ligação de só faço se for para o Marquinhos, só faço se for para o Joãozinho. O amor de Jesus é tão grande que todo aquele que buscar por Ele vai encontrar, todo aquele que bater vai se abrir. E nós estamos muitas vezes perdidos, querendo, mas eu não sei, eu sou meio pecador, às vezes eu tenho fé, às vezes eu não tenho muita fé, às vezes não tenho fé nenhuma, e Ele está te perguntando isso. É você que está colocando impedimento. Eu tenho certeza que quando sua fé for reiterada, o seu amor por Jesus vai se multiplicar, porque você vai descobrir que você era muito importante e não percebia. Amém? Terceiro, a cura da fé. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Jesus percebeu, ele não estava ligadaço, ele estava lá precisando, mas ele, sabe aquela história? Precisava de um empurrão, precisava daquela determinação. Às vezes a gente ora pelas pessoas e a pessoa fala assim: eu preciso da cura. Legal, primeiro ponto, ele precisa da cura. Segundo, eu quero que o senhor ore por mim. Puxa, ele acredita que a gente pode orar por ele. Terceiro, hora dele tomar posse, ele não age, ele fica parado. Irmão, faça o que você não pode fazer. Faça o que você não pode fazer. Você não falou que está com dor no joelho? Então pula, mexe, sapateia, rola no chão, faz alguma coisa. Mas ele fica parado olhando. É que a dor ainda não passou. Crer para ver. Primeiro eu pulo, depois eu recebo a cura. Primeiro eu me movo, depois eu recebo a cura. É por isso que não tem acontecido tantos milagres quantos Jesus está pronto e apto para fazer. Porque na hora que chega o vamos lá, a pessoa fala: mas eu não sei, eu não estou sentindo. Milagre, autoridade espiritual, propósito, não é sentimento, é posicionamento. E é aí que as coisas mudam. Então a cura da fé, ele fala, ó, se ele não vê os sinais, os milagres, ele não vai crer. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Jesus olhou para ele para entender a cabeça dele. Falou: esse cara veio até a mim falar comigo que ele quer o milagre. Eu estou aqui fazendo milagre. E quando eu falo para ele da possibilidade, ele fala para mim: vamos logo lá para o Senhor curar o meu filho. Está faltando esse realizar, esse mover, esse posicionar. Porque a fé, você nunca vai botar na garrafinha, nunca vai colocar na caixinha, nunca vai levar na sacolinha. A fé você não controla, você não pega, você não segura. Com certeza todos temos fé. A grande diferença está entre as pessoas, está na dimensão da fé. As pessoas, algumas têm a dimensão da fé e outras não. Não no tamanho. Tem gente que fala o tamanho da fé, não, dimensão. Porque o tamanho, eu acho que você lembra da palavra que fala que se tua fé for como um grão dirás ao monte, lança-te daqui a acolá, e ele se... Qual o tamanho? Qual o tamanho do grão de mostarda? A cabeça de um alfinete. E aí você fala: caramba, só isso é o suficiente para dizer para um monte se lançar daqui para lá, e ele vai se lançar? É o que a Bíblia diz. Agora, quando eu falei para você que não é o tamanho, mas é a dimensão, é porque a dimensão está ligada à aplicação. Diga: a dimensão está ligada à aplicação. O que quer dizer aplicação? Aplicação é o exercitar da nossa fé, e que ela fará multiplicar a realização. É o que eu disse agora há pouco. Se você não usa, você não acredita, você não se move. Se você não usa a fé, você vai continuar, sabe, nossa, eu queria ter a fé que tem a irmã Joquinha. Nossa, como eu queria ter a fé que ela tem. Como eu queria ter a fé. Meu irmão, não existe proporção, porque Deus dá a todos igualmente.
Quem quiser, exercite, e ela vai se estabelecer. A fé muda de dimensão à medida que ela é utilizada. Ela aumenta de proporção na medida que ela é utilizada. É por isso que nós precisamos nos mover. É por isso que você precisa todos os dias ter o seu propósito. Você precisa ter o objetivo. Você precisa estar ligado em Deus. Você precisa estar em oração. Por quê? Porque você vai colocar em prática. E essa prática é o que vai fazer a diferença. Você vai orar, não mais assim: será que ele vai ser curado? Será que pode ser curado? Você já vai orar com a vontade. Mas a pessoa do outro lado também precisa estar preparada. Por quê? Porque ela vai receber essa manifestação. E quando ela receber de verdade a manifestação, irmão, amanhã é o dia que Deus vai abrir a porta de emprego para você. No outro dia ele dorme até tarde, porque Deus vai abrir a porta para ele. Não está certo? Não está, né? Era para ele levantar bem cedinho, entrar no computador, botar o currículo dele, ir na empresa 1, 2, 3, 4, fazer o maior contato, ligar para o Zé, para o Antônio, para o João: mano, tem algo por aí, dá um toque se vê alguma coisa. E de repente ia cair na cabeça dele o emprego que ele queria. Mas nós percebemos que quando o pessoal, o que você está fazendo? Estou descansando no Senhor. Mas está descansando bem, de olho fechado, roncando. Isso não funciona. Então eu preciso orar pela pessoa com toda a determinação, mas eu preciso, antes de mais nada, mostrar para ela que tem os dois lados, que tem aquele que entrega e aquele que recebe, que a ligação essa comunhão, ela é perfeita. E quando liga essa situação, é quando um ministra e o outro recebe. Quem ministra, ministra com fé e determinação porque crê. Quem recebe, recebe com fé também porque crê. As poucas vezes, algumas vezes que nós oramos por coisas complicadas, gente em cadeira de rodas, coisas que eram impossíveis, curar a perna toda estragada lá da pessoa e tal, como é que foi? Você crê que o Senhor pode curar você? Creio. Você quer levantar dessa cadeira de rodas? Eu quero. Então receba agora, levanta. E a pessoa levanta. Ele segura na sua mão e levanta. Você fala: que loucura. Sabe o que é isso? A entrega e a recepção. Quando há uma entrega e uma recepção, a pessoa une essa fé e há uma manifestação. A aplicação ou exercitar a nossa fé que fará multiplicar as realizações. Jesus percebeu que o oficial procurou por ele para realizar um milagre com seu filho, mas que não teria forças para exercitar a sua fé sozinho. Jesus percebeu, ele está aqui, ele quer a cura, mas ele não vai conseguir fazer sozinho. Então Jesus lhe disse: se não virdes os sinais, milagres, não crereis. Jesus percebeu a necessidade de fortalecer a fé do oficial para que ele se posicionasse para receber, para acreditar e exercer a cura da sua fé. O próximo passo é esse: tomar posse. Quarto, tomar posse. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Se ele falasse assim: oficial, ora agora, seu filho vai ser curado. O oficial ia orar? Ou ia orar assim: bom Deus, cura meu filho. Ele não tinha aquele preparo. Por isso que eu falei que precisa das duas partes. Um que envia e o outro que recebe, se posiciona. Ele fez isso: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus. Ele disse que ele disse e foi-se. O homem recebeu e tomou posse. Meu filho está curado, então eu estou indo lá para ver ele. E foi embora. Ele acreditou, ele se posicionou, ele se movimentou. Fica de pé. Senta. Isso é se movimentar. Desculpa, eu tenho que mostrar para vocês em loco. É isso. Ele se
movimentou. Amado, você quer milagre, você vai ter que se movimentar. Quantas vezes eu vejo pessoas orando pela igreja, sai lá o pastor Fabinho e sapateando e tal, e não sei o que, chega perto da pessoa, ora com a pessoa e a pessoa assim. Ele se movimentou? Nem os olhos, fica paradão. Você quer o quê? Milagre? Se movimenta. Alguém está dizendo para você, você vai ser cheio do Espírito, você fala, vou mesmo, e você vai receber, estou recebendo e eu quero. Porque o milagre vai te pegar e você vai ficar rico. Eu já estou rico, já está em mim. Essa situação vai mudar a tua casa, vai mesmo. Meu marido vai mudar, minha esposa vai mudar, meu filho vai mudar. Ei, já estou crendo. Ou eu mudo. Não tem esse negócio de esperar para ver o que vai acontecer. Foi o que o homem fez aqui, o oficial. Creu na palavra de Jesus e foi. Jesus soltou as amarras da fé daquele oficial. Ele cortou as amarras dele. Ele deu a palavra profética, liberando. Jesus disse para ele, vai, o teu filho vive. Entregou a palavra profética. Será que a gente está preparado para receber a palavra profética? Vai, a casa que você pediu vai chegar na sua mão. Vai, o teu marido agora vai mudar de vida, de posicionamento. Vai, a partir de agora você vai ser uma pessoa feliz com tudo que você tem. Vai, é sair daqui para a glória, sair para a realização, sair para a vitória. Chega desse negócio de, vou ver então, que bom. A declaração de Jesus foi o suficiente para que aquele oficial acreditasse. Ele só precisava de um empurrãozinho. Tem horas que a gente precisa ser empurrado. É por isso que às vezes Deus deixa a coisa ir para o fundo do poço. Porque enquanto não vai para o fundo do poço, o pessoal não se mexe. Irmão, eu lembro da nossa situação lá. A gente morava numa casa, gostava da casa, achava legal. Aí chegou uma época, veio lá um profeta e falou, Deus está querendo que você mude de casa. Aí ele falou, que legal. Aí tá, vamos pôr para vender. Aí foi lá, falou com o cara do imobiliário, o cara, não sei, acho que então não é não. Aí foi de novo, não é não. Depois de 2 anos lá, indo e voltando na imobiliária, conversando, e nada, não é. Uma hora os caras falavam mal, outra hora baixava o preço, outra hora não sei o quê. A gente foi assaltado na porta de casa. Aí derrubaram a bispa, ela caiu, quebrou o dedinho, aquela coisa toda. E aí nós ficamos assim, não, agora a gente vai sair, agora nós vamos lá, não vai ficar assim não, com a gente é de Deus, 6 meses depois a gente estava lá. Eu acho que foi uma casualidade. O ladrão passou, a gente estava chegando, então aconteceu. A bispa reagiu um pouquinho, então o homem derrubou, quebrou o dedo, mas nada. Passa um tempo, eu troco de carro, de manhã cedo eu ia sair para trabalhar. Naquela época eu prestava consultoria. Aí eu falei assim, ela vai levar o Felipe, acho que era na escola. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o portão para mim, era de abrir, eu abri o meu, abri o dela, tirei meu carro e apareceu 2 caras, botou o cano na minha cabeça, senta na calçada. Eu falei, não, que é isso, eu comprei o carro ontem, não deu nem tempo de usar o carro. Aí o cara foi, levou meu carro embora. Aí a gente foi, orou, graças a Deus, no mesmo dia, achou o carro de volta, não tinha estragado nada. Mas aí, a gente falou assim, acho que é hora da gente ir embora. Vai embora. Tem que ir embora. Aí procurou nas pessoas. Vamos falar de novo com o cara da imobiliária. Vamos falar com não sei quem lá. Vamos. Nada acontecia. Aí Deus mandou o profeta. Não te quero mais daquele lugar. Eu falei, acho que a coisa ficou feia agora. Agora ficou feio, porque ele estava falando com tanto amor, vou te levar para uma casa nova e tal. Agora já falou, não quero mais aquele lugar. Aí eu falei, sabe uma coisa? Vamos alugar uma casa. A gente aluga essa e aluga uma outra em outro lugar e acabou a história e pronto. E aí ela foi lá, na hora que estava olhando a casa para alugar, falou para a mulher, quer vender? Eu falei, nós estamos na imobiliária há tanto tempo, eu não consigo vender minha casa, essa mulher vai querer agora comprar a casa da outra, eu nem vendi a minha, como é que eu vou fazer? E a mulher falou, fala com meu marido, amanhã eu te respondo. Falou com o marido, amanhã respondeu e queria vender. Uma pessoa foi lá, que não era de imobiliária nenhuma, comprou a casa, pagou à vista em dinheiro.
Cara, eu baixei o valor, rebaixei o valor, tipo era 120 conto na época lá, nós baixamos para 110, porque o cara falou que tinha que baixar para 110, depois baixamos para 100 e não vendia, e de repente foi um cara lá e pagou os 120 de dinheiro, sem pedir comissão, sem pedir nada. Aí você fala assim, Deus estava esperando um posicionamento. Quando ela entrou na casa, olhou, então é para alugar, tá assim, porque meu marido foi transferido lá para Campinas e tal. Vou falar uma coisa para você, ela quer vender? Posicionamento. A gente não tinha vendido a casa, a gente não tinha a estrutura. O que aconteceu? Deus falou assim, agora que vocês se posicionaram, eu vou mostrar como é que se faz. Em 45 dias, nós estávamos morando dentro da casa, depois de ter reformado, pintado e etc. Aí você fala, o que aconteceu? De tudo. Deus se move quando você se move. Ele espera você. Ele fala, vai. E você está lá esperando. Enquanto o oficial estava lá, não tinha cura. Quando ele falou para o oficial, seu filho está curado, se manda daqui. O oficial foi embora, chegou lá, o filho dele estava curado ou não estava? O que você está esperando? O que você está esperando, santo? Não, eu quero ser usado por Deus. Eu só estou descansando, esperando o tempo certo. Ai meu Deus, quando eu quero estar bem descansado. Você vai estar até com olheira, tão descansado. Só que dorme 3 dias sem parar e aparece com o rosto desse tamanho. Vai ficar assim, não descansa demais não, irmão. Seu descanso não é aqui, é no céu. Aqui é lugar de guerra, aqui é lugar de trabalho, aqui é lugar de glorificar o nome do Senhor com testemunhos de realização. Então, esquece o descanso e vai para o tapa. Chega. O comportamento do oficial foi uma declaração da sua fé. Foi a declaração de fé dele. Ele não sabia recitar o Pentateuco, ele não conhecia nada disso, então ele tomou atitude. A atitude dele resolveu. Assim ele recebeu a palavra profética da cura, ele se levantou e foi. E tem gente que ouve a palavra profética, mas não toma atitude. Depois diz que acreditou, mas não se moveu. Então com certeza não acreditou. Toda vez que você ouvir alguém dizer assim, acreditei, mas não se moveu, é porque ele não acreditou. Se ele se movesse, ele estava declarando a sua fé. Mas se ele não se move, é porque ele não acredita. O ato de fé em ação estabelece a condição para a posse. O ato de fé em ação estabelece a condição para a posse. Quinto e último. Fé curada gera vida transformada. Quando a tua fé estiver curada, você vai ver muitas coisas acontecendo à sua volta. Foi o que aconteceu aqui, a fé curada gera vidas transformadas. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro, os seus servos lhe anunciaram, dizendo, o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram, ontem, às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. O que ele fez? Quando ele já perguntou, a que horas que era? O pessoal falou, às 7 horas. Ele fez a conta, 9 vezes fora, justamente a hora que ele profetizou. Ele testemunhou para eles. E o testemunho dele para aquelas pessoas fez o quê? Ele creu, ele e toda a sua casa, ou seja, ele salvou a casa dele toda. Todos passaram a acreditar em Jesus Cristo, todos eles tiveram essa condição. Ele recebeu a palavra profética da cura, ele se posicionou acreditando, correndo para a sua casa, ele confirmou a manifestação do milagre, ele testemunhou para a sua família, toda a casa se converteu, né? Aprendemos que a cada dia nossa fé pode aumentar. Diga, minha fé pode aumentar. Você já imaginou isso? Quando você começa, às vezes você tem fé para ter um negocinho, fazer uma coisinha, mas de repente você começa a falar, é possível, Deus está no negócio, o Senhor falou e o Senhor realizou, então vamos ouvir Deus. Deus falou agora o quê? Vai para cima, e a gente vai e Deus realiza, aí você fala, então eu vou para mais ainda.
Irmão, a primeira igreja que nós dirigimos aí, quando me converti, me mandaram dirigir uma igreja, a igreja toda era do tamanho desse altar. A igreja toda, altar, tudo, somava tudo, dava 170 metros quadrados a igreja. Aí nós reformamos, ela foi para 240, e uma coisinha a mais. Mas mesmo assim, 240 metros a igreja toda. Cadeiras, púlpito, banheiro. Aí você fala assim, o que aconteceu? Que depois foi lá para Kennedy, e depois veio para cá, e ela foi crescendo, salas, estrutura. O que aconteceu? Um dia Deus falou para a gente, né, que algo novo viria. E você fala, que é algo novo? O que é algo novo, irmão? O que é algo novo? Depende de você. O que arde no seu coração? Quando alguém for usado para falar algo novo de Deus está chegando, o que você imagina? Um sapato novo? Uma caneta nova, uma caneta Bic nova, um copo de água? Tem gente que pode aceitar isso. Tem gente que fala, nem sei o que é. Mas tem gente que estava lá assim, eu vou montar meu comércio, meu negócio, e vai ter assim, ó, vai ter mesa, vai ter isso, vai fazer assim, vai fazer assado. E aí Deus manda alguém falar, algo novo Deus está fazendo. Você junto o quê? É aquilo que eu pedi para Deus. Está vindo, então eu já vou ver onde tem mesa para vender, já vou ver salão para alugar. Eu vou ver. Porque o dia que nós alugamos aquele outro salão, nós não tínhamos absolutamente nada. Sabe o que é? Irmão, sério, imagina assim o que é nada. É isso aí, nada. Nada. Nós chegamos lá e entramos lá um dia para dar uma olhada lá, e eu joguei azeite em tudo. Tá, o pastor Marcelo, o pessoal, nós jogamos azeite nos 4 cantos. O guarda, que só tinha o guarda lá, ele ficou olhando, eu falei, esses caras estão chapados, né? Porque o que vocês estão fazendo aqui dentro? Jogando óleo nos cantos? Parecia nada, loucura. Fomos embora. Depois de um tempo, alguém fala para alguém e coloca a gente, e aí eu vou conversar com o dono dos galpões todos lá, e ele fala assim, vim aqui para te ouvir, qual que é? O que você quer? Alugar aquele galpão. Nele, tá bom. Você sabe que eu estou pedindo, na época lá, acho que era 18 mil, 20 mil, negócio assim. Eu falei, pois é, eu posso pagar 10. Ele falou, como? Você não entendeu? Eu falei, entendi, posso pagar 10 agora. Aí daqui a uns meses passa para 12, depois uns meses passa para 14, a gente vai andando. Aí ele ficou assim. Aí ele falou, você sabe que tem o IPTU, é mais ou menos R$1.500 por mês. Eu falei, eu não posso pagar IPTU. Como assim? Você quer alugar o lugar, não quer pagar o valor, e agora diz que não vai pagar o IPTU. Não vou pagar o IPTU, não dá. Aí ele ficou, aí ele falou para o pessoal que estava com ele lá, sei lá, não estou entendendo nada. É a primeira vez que alguém fala comigo assim, vou alugar para você, não sei porquê, mas vou alugar. E eu fiquei olhando e falei, meu Deus, eu pensei que ele ia falar não. A gente conversando, aí depois que ele falou, então vou alugar, babá, aí entra a bispa, porque a bispa é a peixeira, ela entra rasgando. Aí ela falou, agora que a gente já resolveu mesmo, o senhor já falou com ele, está tudo certo, queria só dizer uma coisa para o senhor, eu preciso de um tempinho, porque você sabe que quando a gente entra, a gente precisa reformar algumas coisas. Aí ele falou, eu dou 15 dias, ela falou, não, só dá 3 meses. E aí foi outra briga lá dentro, uma briga lá. No final, meu irmão, ele saiu de lá dando os meses, com uns 10, sem IPTU, fazendo tudo, e ele falou para mim assim, eu não sei o que aconteceu aqui, ninguém nunca veio sozinho falar comigo, ninguém nunca veio sem um gerente de banco, sem um advogado, sem não sei o que. Aí falou um monte de coisa. Eu falei, pois é. Ele falou, por que você não põe um empresário da sua igreja para ser avalista? Eu falei, porque lá quem manda é Deus. Não dá. Ele falou, o senhor conhece, o senhor é empresário. O empresário gosta de meter nas coisas dos outros, quer dar ordem. Aqui não vai ter isso, aqui não tem ordem. Eu sou avalista. Ele falou, mas você tem bens? Eu falei, não. Eu sou avalista. Ele ficou olhando, ele falou, cara, esse cara deve ser doido da cabeça. Mas ele falou assim, então vamos. Eu falei, vamos aonde? Ele falou, vamos lá no galpão.
Isso já era umas 5 horas da tarde. Eu falei, tá aí. Ele falou, vamos lá. Você está de carro? Quer ir no meu carro? Eu falei, não, eu vou com o meu carro atrás do seu. Sei lá, né? Aí parou na porta, desci. Chegou no portão, ele chamou o guarda que estava lá dentro. Fulano. Aí o fulano veio. Falou, a partir de hoje, quem manda aí é ele. Faz o que ele mandar. Entrou no carro e foi embora. Eu falei, ei, a gente não vai fazer um contrato, alguma coisa assim? Ele falou, você tem palavra? Eu falei, eu tenho. Macho que sou eu, tenho palavra. Aí ele falou, pois eu também. Só a sua palavra vale e a minha também vale. Quase que eu falei para ele, fechou, mano, tá tudo certo. Aí ele foi embora, o guarda falou, ô doutor. Eu falei, doutor, eu já aumentei de cargo. Falei, abre esse portão aí. Peguei o pessoal nosso, falei, aí tá todo mundo aí, vamos. Eu falei, eu não sei quanto tempo dura isso, mas vamos lá. Porque eu falei, como é que nós vamos pagar isso? Isso foi há 18 anos atrás, isso foi quase 19. Nunca atrasamos um aluguel, nem lá, nem aqui. E aí você fala assim, age, para que Deus possa fazer o quê? Reagir por você. Todo mundo me chamou de louco. Os pastores da região, a gente ria muito, a bispa lembra, a gente ria muito. Porque teve uns pastores grandes aqui da região, que eles iam até lá para ver. Ele fez mesmo. Porque no começo só tinha um punhado de cadeira no meio e um púlpito de madeira emprestado de um amigo. A cadeira também era tudo emprestada de um pastor amigo nosso. E o pessoal ia lá e falava assim, eu queria falar com o pastor Sardinha. Com o pescoço dentro do galpão para ver o que tinha lá dentro. Não tinha nada. Não tinha uma mesa de som, não tinha nada, a gente não tinha nada. E aí o pessoal vinha e falava assim, vamos ver se ele dura, vamos ver se ele consegue. Amado, se é Deus que está na sua vida, as coisas vão acontecer. Enquanto você estiver debaixo da vontade de Deus, pode sair gente, entrar gente, mudar, mas se você estiver na vontade de Deus, o Senhor traz provisão de outra maneira e faz as coisas acontecerem. Por isso é importante você viver pela fé. Por isso é importante você andar na intimidade com Ele, para ouvir o que Ele está falando e obedecer à vontade dEle. Então hoje, eu quero dizer para você, que se você se dispuser a acreditar, encontrará o milagre de Jesus pronto para você. Mas nós vamos precisar exercer. A gente vai precisar crer para ver. Motivação, propósito, a cura da sua fé, o tomar posse, e aí você vai gerar vidas transformadas. É bênção de Deus.